microfone para... Boa tarde, sejam todos bem-vindos, os presentes e os nossos amigos internautas. Que a doce e meiga paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. A Casa do Caminho oferece palestras e tratamento com passes todos os dias, de segunda a domingo. Oferece a evangelização infantil e curso de doutrina. Os dias e os horários estão no nosso mural ali fora e na internet também, no site www.casadocaminhosantana.com.br. O atendimento fraterno é feito meia hora antes, sempre meia hora antes das palestras. Na área social, nós temos o atendimento a 75 famílias cadastradas, além do trabalho com moradores de rua, todos os sábados, e curso para gestantes. Esse trabalho com moradores de rua, às 17 horas, as pessoas se reúnem aqui, preparam o lanche, preparam o leite, o chá, enfim, refrigerante, sempre para estar dando, né, para esses moradores de rua das imediações do metrô Carandiru, metrô Tietê. Na sexta-feira, às 20 horas, acontece palestras, passes e grupo de apoio a dependentes químicos, tabagismo e a familiares. Aqueles que estiverem passando por essa situação podem vir para conversar, porque não é aberto ao público, mas podem estar vindo falar com a Sandra, né, para que possa estar vindo receber o tratamento e os passes, e aí ouvindo a palestra e também auxiliando aqueles que não podem vir. Hoje, dia 23 de maio, às 16 horas, vai acontecer o lançamento do livro editado pela nossa editora, com o título de Mensagens do Além, as psicografias de Mirabelle. Será servido chá e bolo. Não percam, né? E tem também a viagem que vai acontecer, como nós estamos conversando, para Sacramento e Araxá. Vai acontecer em outubro, dia 9. Tem toda uma programação, saída daqui e retorna no dia 12, certo? Maiores informações com os trabalhadores e no site, como nós já falamos, www.casadocaminhosantana.com.br. Muito bem. Feitos os lembretes e já harmonizados, nós vamos lembrar que cada um de nós foi recebido pelos amigos do plano espiritual, que prepararam carinhosamente esse ambiente para nos receber. Então, neste momento, vamos unir os nossos corações e elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nosso Pai, que está no céu e em toda parte. Que o teu reino de bondade, de paz e de claridade venha ao nosso coração. Coração que se torne pleno de caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Seja conosco, Senhor. Nós agradecemos a oportunidade do aprendizado e pedimos neste momento que envolva com carinho o nosso companheiro Sérgio, que fará a exposição da tarde. Hoje ele vai falar se somos coerentes. Redação Momento Espírita, não é? Um texto? Tá bem, seja feliz, Sérgio. Boa tarde a todos. É com grande prazer que estamos aqui mais uma vez reunidos nessa casa, né, para que possamos continuar os nossos trabalhos, estudos oferecidos pela casa. Então, o tema de hoje ele é bem coerente, vamos assim dizer. Tá? É bem relativo às nossas situações, ao nosso dia a dia, à nossa vida. Então, vai nos levar assim, a refletirmos sobre o assunto, sobre os nossos atos, as nossas atitudes e tudo aquilo que nós fazemos em nossas vidas, no nosso dia a dia, aquilo que estudamos ou deixamos de estudar. O tema de hoje, somos coerentes. Né? A redação do Momento Espírita faz uma explanação sobre todos, como eu disse para vocês, as situações em que nós vivemos no nosso dia a dia. Até que ponto nós somos coerentes. Então, eu vou começar o texto de hoje, ou o tema de hoje, de trás para frente. Aí nós vamos chegar às conclusões.
onde diz assim: somos muito mais aquilo que agimos e sentimos do que aquilo que apenas discursamos. Ou seja, agimos muito mais do que agimos com o pensamento. Tá? Então, começa assim. Qual o conceito que você tem sobre coerência? Afinal, o que é coerência? Para os melhores dicionários, a palavra remete à ligação ao nexo, a harmonia entre os fatos ou ideias. Então, ou seja, a harmonia entre os nossos pensamentos e as nossas atitudes ou os nossos atos. Assim, será coerente aquele que agir, pensar, falar de uma mesma maneira em que haja nexo, harmonia entre as suas ações? Será que fazemos isso no nosso dia a dia? Podemos refletir. Será que agimos coerentemente no nosso dia a dia? Conseguimos agir com coerência em todos os nossos dias, em todas as nossas ações? Eu acho que não, né, pessoal? Se nós formos pensarmos e botar a mão na nossa consciência, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos atos, e refletirmos esses pequenos momentos em que estamos aqui, nós vamos ver que não. Né? Muitas vezes nós agimos muito mais do que pensamos. Né? Então, fazemos mais as coisas no ato do que no pensamento. Então, às vezes, pode ser até que nós pensamos, mas não conseguimos colocar no momento físico a situação em que nós pensamos. E às vezes deixamos até passar ou então ultrapassar os seus limites. Então é um momento para a gente pensar, será que realmente a gente age com coerência sobre todas as nossas ações? Eu acredito que não, porque estamos ainda numa fase de aprendizado, estamos ainda num planeta de provas e expiações, estamos em momentos difíceis, todos nós estamos vendo nos nossos dia a dia a nossa situação, a situação que está vivendo o país. Tomamos como base isso, né? A situação que está vivendo o país, os momentos econômicos, os momentos políticos, a situação financeira que nós estamos vivenciando. Quantas vezes nós vemos aí na televisão, né, os anúncios, né, dizendo aumento de conta de luz, aumento de conta d'água, aumento disso, aumento daquilo, e a nossa situação financeira cada vez se reduzindo. Ou seja, nós perdemos a coerência quando mexemos com o nosso bolso, né? Perdemos totalmente a estribeira ou então ao pé da letra, né, quando mexemos com a nossa situação financeira, principalmente, que a gente sabe que é um alicerce do ser humano, onde ele vive, onde ele tem a sua sustentação, a sustentação da sua família, sem colocarmos em prática, né, tirando de lado a parte religiosa ou então a concepção que nós temos sobre Deus ou os nossos estudos. Estamos falando apenas nesse momento, nessa situação que estamos vivenciando. Então, essa situação que nos bate na nossa porta todos os dias, entra dentro das nossas casas, invade praticamente as nossas casas durante esses dias que estamos vivenciando, isso daí faz com que a gente perca a coerência com relação às coisas, os nossos atos. Será que a gente consegue mensurar isso? Até que ponto a gente consegue deixar com que isso daí penetre em nossos pensamentos e altere as nossas situações, os nossos pensamentos? Será que eu já estou preparado para isso? Podemos refletir sobre essa situação. Né? Até que ponto essa situação, que essas notícias, que essas informações chegam dentro da minha casa, elas podem alterar a minha situação, podem alterar a minha religiosidade, alterar a minha atitude, meus atos, a minha vida. Então pensemos sobre isso. Né? Então, na maioria das vezes, nós vemos que nós saímos fora de certas situações. Nós perdemos totalmente o controle sobre nós mesmos e onde são geradas muitas vezes brigas entre famílias, né, discórdias no trabalho, na casa da gente, em qualquer lugar que a gente esteja. Então, tornando as pessoas cada vez mais nervosas, pessoas totalmente estressadas, pessoas com problemas de saúde, problema de pressão, problema de coração, alguma coisa. Então, se nós pensarmos e vermos a situação ao pé da letra, realmente essas coisas influenciam em nós. Então, às vezes, deixamos de ser coerente e nos tornamos incoerente com situações que às vezes nos afrontam. Então, como é que a gente pode fazer para que isso daí não nos atinja? Como é que a gente pode fazer com que essas coisas não entrem dentro da nossa situação, não atinjam o nosso ser superior, ou então tudo aquilo que eu já aprendi? Poxa vida, eu sou uma pessoa que estudo tanto, eu sou uma pessoa que pratico a doutrina ao pé da letra, eu sou uma pessoa que procuro praticar a minha religiosidade ou colocá-la à flor da pele para que as pessoas possam entender ou então entendê-la. Eu quero ser um exemplo, eu procuro ser um exemplo para as pessoas para que elas possam entender a situação. Eu não quero ser um mau exemplo, eu não quero ser. Então, pensamos dessa forma, eu não quero agir de má fé para aqueles que convivem comigo. Eu, às vezes, tenho que servir de exemplo para aquelas pessoas.
Então, é onde nós vemos mais uma vez que a incoerência, às vezes, ela toma conta da nossa situação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. As pessoas têm costume de ver essas notícias escabrosas, esses momentos escabrosos, né, deixar com que isso aconteça. Não é necessário que deixemos de assistir às notícias, à televisão, ou ouvir comentários. Porque nós precisamos disso no nosso dia a dia, às vezes para comentar até no próprio serviço da gente, na situação no nosso dia a dia, comentar com os nossos amigos a situação que se passa, né, o que está acontecendo no nosso dia a dia. E nós precisamos dessas informações. E aí, como é que eu faço? A pessoa joga a coisa no ar, aí eu tenho que refutar, dizendo não sei o que lá. Temos a nossa coerência para esse momento. Tá? Então, temos que agir coerentes nesse momento. Então, é aí que está a situação, aí que está o quê da questão. Eu posso, nesse momento, fazer com que essa parte espiritual que eu tenho desenvolvido em mim, ela haja, ela se sobreponha a essa situação. Eu posso fazer isso daí, eu tenho essa condição. E ela está inerente, né, ao meu ser, ao meu espírito, à minha alma. Então, se eu sou uma pessoa que eu já adquiri todo esse conhecimento, eu sou uma pessoa que ao levantar da minha cama todos os dias, antes de sair de casa, eu faço uma oração, peço a Deus a proteção, peço a Deus a iluminação, peço um engrandecimento do meu espírito cada vez mais, né, nesse planeta de provas e expiações, nesses momentos difíceis, né? Por que eu vou deixar com que isso daí se sobreponha às minhas situações? Que eu me torne uma pessoa cada vez mais incoerente, incompreensível, intolerante com relação à coerência que eu preciso ter e botá-la em prática no meu dia a dia. Então, nós precisamos colocar isso daí como regra nos nossos pensamentos. Também temos que ter essa regra, porque senão nós vamos deixar com que a incoerência, a intolerância, a ignorância tome conta de todos os nossos pensamentos, nossos atos e nossas atitudes. Precisamos colocar regras nisso daí, colocar um freio sobre certas situações, o que pode entrar e o que pode sair, ou seja, um filtro em certas situações. Precisamos filtrar certas informações que entram adentro a nós, os nossos pensamentos, e saber colocá-las coerentemente nos nossos arquivos mentais e espirituais. Então, voltando a dizer, se eu sou uma pessoa que eu pratico a espiritualidade, se eu sou uma pessoa que eu tenho a crença em Deus, se eu sou uma pessoa que eu acredito em si, se eu já sei que eu estou num planeta que ele é um planeta de provas e expiações, como diz o próprio Emmanuel, né, por que eu vou ficar nervoso, por que eu vou ficar estressado, por que eu vou ficar isso ou aquilo? Se eu sei que eu tenho um ser superior, muito superior a mim, espiritualmente, né, que somos um grão de poeira perante a infinita grandeza do nosso Deus, o nosso Criador, né, por que eu vou deixar que certas situações me dominem? Tá? Então, a gente tem esse costume, né, de estar sempre criticando, principalmente quando a gente vê, né, pessoas jogando coisas na rua, né, jogando sujeira, vizinho tal, não sei o que lá, e nós temos essa mania. Né? Será que eu faço a minha parte? Será que se eu vejo uma garrafa PET, por exemplo, na sarjeta ali, eu vou lá em frente à minha casa, que ela estiver, eu posso pegar essa garrafa e jogar ela dentro do lixo? Eu varro a frente da minha casa? Eu cato o lixo da frente da minha casa? Eu ponho o lixo corretamente na hora certa? Nós vemos aí os políticos agindo de forma incorreta, né? Essas formas que estão agindo, aí, tanta roubalheira, e nós? O que nós fazemos? Quando sobra o troco lá na padaria, quando o dinheiro vem errado, será que nós devolveremos esse dinheiro? Será que nós somos incorrompíveis também? Mais um momento para a gente pensar, para a gente agir e refletir. Quantas e quantas vezes nós perdemos nosso tempo explicando às crianças, né, tentando dar o exemplo às crianças como devem agir corretamente? Será que nós aplicamos a nós mesmos essa situação? Quantas e quantas vezes nós erramos, nós pecamos com nós mesmos com relação a essa atitude da coerência. Ou seja, nós falamos, mas não agimos corretamente ou coerentemente com aquilo que pensamos. Deixamos com que o outro lado se sobreponha às nossas situações. Tá? Quantas e quantas vezes isso já não aconteceu em nossas vidas? Mas até aí tudo bem, pessoal, não precisa fazer um meia-culpa nesse momento, pegar o chicote e chegar em casa e falar, não, eu errei, meia-culpa. Nada disso. Somos seres humanos suscetíveis a erros. Nós estamos aprendendo e, conforme o Evangelho, né, o capítulo que nos remete ao tema de hoje, que é o capítulo 7, do Evangelho, ele nos dá uma grande esperança. Né? Ele fala, nós somos seres humanos suscetíveis a erros. E nós vamos chegar um dia à perfeição. Isso está fadado em nós.
Então, isso tudo que nós estamos passando são momentos difíceis, correto. Momentos que nós estamos aprendendo, que estamos vivenciando. Não que nos deixemos levar por isso, ou, como disse aqui, deixar com que isso se sobreponha ao nosso ser, ao nosso espírito, mas que saibamos filtrar o que é correto, o que é incorreto, deixar as coisas boas entrarem, entender o significado de tudo isso que nós estamos passando, por que disso daí? Por que disso? Todos nós temos um significado de estarmos aqui hoje, nessa situação em que nos encontramos. Tá? O que nós fizemos no passado, ou o que nós fizemos em vidas passadas. Será que agimos corretamente também no passado? Ou será que estamos aqui resgatando aquilo que fizemos em vidas passadas? Então a gente pode até evitar isso. Né? Com o próprio Evangelho, a própria doutrina espírita explica, muitas coisas nós podemos até evitar. Vários tipos de sofrimento nós podemos evitar. Mais uma vez, filtrando certas situações que possam adentrar aos nossos pensamentos, às nossas atitudes, aos nossos atos. Se nós somos uma pessoa que cremos nesse Deus, que cremos numa espiritualidade maior, cremos no nosso anjo da guarda, cremos no nosso mentor espiritual, por que nos deixamos sofrer? Né? Por que nos deixamos ser incoerentes em certas situações? Então, é um tema para a gente analisar, para a gente pesquisar, para a gente tentar compreender a situação. Nada mais é do que um tema praticamente psicológico, né? Uma situação psicológica no nosso dia a dia, de como agimos ou deixamos de agir no nosso dia a dia. Até que ponto eu consigo me sobrepor a isso? Até que ponto essa situação eu posso aplicá-la no meu dia a dia em favor daquelas pessoas que estão incorretas? Né? O que eu penso, às vezes é correto para outra pessoa? Então, a gente precisa fazer esses dois pesos e duas medidas. Né? Ser coerente nas situações e nos nossos pensamentos. Tá? Então, muitas vezes é a situação em que nós encontramos. Passamos a informação, mas nós não a aplicamos no nosso dia. Muitas vezes somos nós mesmos que não devolvemos até o troco dessa situação. Né? E por termos a dificuldade para sermos coerentes, qual é a situação? Por que nós temos essa dificuldade de sermos coerentes? Por que tantas vezes agimos de maneiras diferentes daquela que pensamos ou diferentemente do que aquilo que nós expomos em palavras? E isso acontece porque se já tem um conceito formulado na mente, ou seja, é a mente, mais uma vez, se sobrepondo aos nossos pensamentos, ainda nos falta o valor instalado na consciência. Ou seja, aquele primeiro pensamento, aquele primeiro impulso é aquilo que nós colocamos na prática, sem que filtremos a situação. E às vezes é onde que agimos incoerentemente em certas situações. Essas incoerências são geradas no descompasso entre a mente que pensa e os nossos conceitos. Ou seja, deixamos os nossos conceitos de lado. O que o coração sente e os nossos valores. Se já pensamos certo, se nossos conceitos estão adequados, se faz um grande passo, né? Porém se faz necessário ainda conquistar os valores, fazer com que a consciência haja de forma correta. Assim é necessário que meditemos sobre os nossos atos. Aí é que está a situação. Né? Mais uma vez, retornamos à situação. Meditemos sobre os nossos atos. Quando nós estamos naquele estado assim, que estamos fervendo, fervilhando, estamos assim fora de si, como dizemos, né? A gente consegue meditar sobre os nossos passos? Temos condição, nesse momento, de a gente pensar em fazer alguma coisa, agir coerentemente em certas situações? Aí é que está o que da questão. Por que que a gente nos deixa levar, principalmente pelo primeiro passo, que é a palavra, ou então falar aquilo que a gente, primeira coisa que vem na mente, e a gente não filtra essas situações. E depois a gente vê as consequências. Né? Às vezes uma pequena palavra em que a gente fala, na hora errada, no momento errado, ela vai se tornar um mar de inconsequências para todos nós futuramente. Então, por isso que é necessário que, antes da gente agir, antes da gente falar qualquer coisa, pensar, respirar fundo, parar, tomar um copo d'água, nunca agir inconsequentemente, nunca agir incoerentemente com a situação. Por que estressar? Por que sair fora da situação? Por quê? Então, vamos pensar nessa situação. Às vezes explodimos. E é onde, nessa explosão, sai tudo aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer. E depois a gente vai ver a situação daquilo que a gente criou. Que às vezes não é nada agradável para a nossa convivência familiar ou até
até habitual. A porta está trancada? Então ele fala aqui, mais uma vez, é necessário que meditemos sobre os nossos atos. Que pensemos longa e profundamente sobre como estamos agindo em nossas vidas e que estamos fazendo das oportunidades que desfrutamos todos os nossos dias. Pensemos sobre isso, tá? O que nós estamos fazendo. E, em última instância, somos muito mais que agimos, aquilo que agimos, e sentimos do que aquilo que discursamos. Ou então, agimos muito mais, em primeiro lugar, do que aquilo que discursamos. Ou seja, falamos, mas não agimos com coerência. Isso é de tal forma real e verdadeira que, certa feita, um filósofo americano afirmou, o que você faz, fala tão alto que não consigo escutar o que você está dizendo. Ou seja, a pessoa está agindo de tal forma incoerentemente que o que ela está fazendo está falando tão alto que a pessoa não consegue entender ou escutar o que a pessoa está querendo dizer. Certo? Então ela está agindo mais do que pensando mais. Assim se passa conosco. O que fizemos ou o que fazemos será o nosso maior discurso sobre nós mesmos. A maior representação do que efetivamente trazemos na alma. Certo? E não é essa a nossa essência, pessoal. A nossa essência não é essa. Nós somos espíritos que pedimos para que possamos estar aqui mais uma vez. Pedimos lá no plano espiritual mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu quero estar lá. Eu vou melhorar. Às vezes, perante o plano espiritual, nos ajoelhamos e pedimos, imploramos para que pudéssemos retornar e a gente pudesse melhorar. Porque aqui é onde se encontra a nossa melhora, aqui é onde se encontra a nossa evolução. Então pedimos para que a gente pudesse estar aqui, para que a gente pudesse melhorar e não piorar. Sermos coerentes nesse pedido e não incoerentes para com esse pedido. Então a nossa alma, a essência da nossa alma é a bondade, é o crescimento, é o entendimento, é a grandeza, é o crescimento. Tendemos ao crescimento, tendemos a crescer, a sermos grandes, luz, nos tornarmos luz. Por que deixarmos com que a escuridão, deixarmos com que momentos difíceis, momentos de estresse, momentos de nervosismo tomem conta de nós? Não é fácil a gente chegar a certa situação em que o estresse toma conta de tudo, a gente abaixar a cabeça, engolir e ficar quieto. Não vou dizer para você que isso é uma coisa mais fácil do mundo, que não é. É uma das coisas mais difíceis do mundo. Nós podemos tomar como exemplo o nosso mestre, o que ele passou, a situação que ele passou. Ele poderia, com a situação em que ele se encontrava, acabar com tudo e pronto, acabou. Eu não vou passar por isso. A humilhação que ele passou. Então podemos tomar como base isso, esse momento espiritual em que ele viveu, a grandeza espiritual que ele deixou para nós, esse ensinamento que ele deixou para nós, no seu grande sofrimento, nos piores momentos da sua vida, da sua existência, esse sofrimento que ele deixou para nós. Ele engoliu certas situações, deixou com que se passasse aquilo para que ele pudesse trazer para nós a mensagem do crescimento. Porque não é fácil. Se tudo fosse fácil, não precisaríamos estar aqui. Se tudo nos fosse dado de mão beijada, não precisaríamos estar aqui. Já tínhamos o espírito evoluído e pronto, acabou. Mas nós precisamos estar aqui. Felizmente ou infelizmente, nós precisamos estar aqui, porque aqui é que está o nosso crescimento. Então, há certos momentos em que a gente fechar os nossos pensamentos, engolir certas situações, abaixar a cabeça e refletir antes de agir. Pensar, meditar. E a gente tem que começar isso daí no nosso dia a dia. Não chegar na hora e tentar fazer as coisas que a gente não vai conseguir. Então, isso daí é uma coisa que vem através do trabalho, da persistência, da tolerância, né? Saber até que ponto eu sou tolerante, até que ponto eu sou uma pessoa que ouço as pessoas, até que ponto eu sou uma pessoa que eu recebo certas situações ou certas notícias e eu consigo me tornar uma pessoa calma, sem precisar tomar remédio para pressão, sem precisar tomar remédio para estresse, sem precisar tomar remédio para dormir, sem medicamento. Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos passando por essa situação? Cada vez mais o ser humano se tornando aí uma pessoa mais doente. É por esse momento que a gente está deixando o material se sobrepor à nossa mente, aos nossos pensamentos, à nossa alma.
Estamos deixando com que o material se sobreponha ao espiritual. Estamos deixando de lado aquilo que nós temos de maior e mais importante para a nossa alma, que é a parte espiritual. Nós damos muito pouco valor ao que é espiritual e damos muito valor àquilo que é material. Damos muito mais valor a um WhatsApp, um Messenger, um celular, do que se a gente for pegar uma mensagem espiritual, né, ou for ler um texto, ou um livro, um espírito ou religioso, seja qual for a religião de vocês. Tá? Damos muito mais atenção a isso. Então a gente precisa parar um pouco e pensar, agir de certa forma, até que ponto essa coerência, né, está nos tornando uma pessoa totalmente incoerente. Dessa forma, depois de escolhermos os valores que irão pautar a nossa vida, comecemos o esforço inadiável. Tá? O esforço inadiável, pessoal, porque nós vamos ter que melhorar. Uma hora nós vamos ter que melhorar, senão nós vamos ter que retornar, implorar mais uma vez para retornar quantas vezes forem necessárias, retornaremos. E quantas vezes forem permitidas, retornaremos. O esforço inadiável de fazer com que esses conceitos, com disciplina e persistência, transformem-se em valores reais. Isso é muito importante, tá? E a coerência seja a tônica do nosso agir. Então, se nós formos ver, ele fala aqui, né? Tem um texto que também deixa bem claro. Coerência significa ligação, harmonia e meio entre os fatos, entre as ideias. Né? A maneira habitual como agimos nas diferentes situações, nos diferentes acontecimentos, e reagimos a eles, demonstra o que realmente somos. As diferentes formas de agirmos e pensarmos. Tá? Demonstra o que realmente nós somos. Nossas qualidades, nossos defeitos, nossas fraquezas. Se estivermos atentos às nossas ações e reações, se não for possível, antes ou durante, mesmo após, analisando-as como vontade de perceber a verdade, poderemos nos conhecer muito melhor. Conhece-te a ti mesmo. Tá? Essa frase é antiguíssima, pessoal. Não sou eu que estou dizendo, tá? Só estou repetindo. E quando assim fizermos, surpreendemos-nos. Como muitas e muitas vezes nós agimos incoerentemente com o que nossa razão aceita. Ou seja, às vezes pensamos, mas agimos de forma incoerente. A ação, ela vem se sobrepõe sobre a razão. Tá? É a nossa luta no estágio evolutivo em que estamos, entre o ideal almejado e a nossa realidade atual. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, descreveu bem a situação. Olha só, Paulo, hein? Por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço? E acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, para vocês verem que o negócio é mais forte do que a gente possa imaginar e mais antigo do que a gente possa imaginar. É uma batalha, pessoal. É uma luta entre o bem e o mal. Consciência, ação, pensamento, certo? É uma batalha psicológica, se vocês forem viver bem a situação. Tá? Para vocês verem como o Espiritismo ele abrange tudo. O Espiritismo ele é holístico em todas as situações, em todos os seus pensamentos, em todas as suas explanações. Por isso que falo que o Espiritismo não é só religião. É filosofia, ciência, tudo isso aí. Então ele fala, o mal está comigo. Por quê? Paulo dizendo isso. Tá? Capítulo 7, itens 19 e 21 de Epístolas ao Romano. Tem um escritor, um poeta, dramaturgo, famoso francês também, ele foi historiador e matemático, ele é da época de 1639 a 1699, Jean Racine, que deixou um poema da seguinte forma. Ó meu Deus, que combate cruel! Em mim 2 homens a lutar. Se um deles me mandar te amar, com grande amor, sempre fiel, a ti, meu Deus, o outro revel me faz tua lei desprezar. A este mundo sendo infesto, manda que, sempre ao céu ligado e pela graça sustentado, eu menospreze todo o resto, e o outro com peso bem funesto me traz à terra sujeitado. Ai, comigo mesmo lutando, onde achar poderei a paz?
Quero, mas não cumpro jamais. Quero, mas, ó crime nefando, não faço o bem que estou amando. Só o mal que odeio, nada mais. Mais uma vez, o mal agindo sobre o bem, tá? Se sobrepondo aos nossos pensamentos. Então, o texto ele nos repete, o capítulo em si ele nos remete ao capítulo 7, né, do Evangelho segundo o Espírito, e seres perfeitos. Se vocês forem ver o homem de bem, né, as características das nossas perfeições. Então, eu peguei um trechinho aqui, que coube até interessante. Que ele seria o capítulo 3, né, o homem de bem. Então, ele fala: estuda as tuas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços tendem para que possa dizer amanhã que há nele algo de melhor do que na véspera. Tá? Cabe nós a pensar. Estuda e pensa. Que podemos esperar que algo de melhor irá surgir. Então, nos mantermos calmos, atentos, meditando. Por que está crescendo tantas escolas de meditação por aí? Por que estão escancarando as portas aí, tantos lugares aí para pessoas manterem o relaxamento, tantos livros de autoajuda? Se nós temos um livro aí que há mais de 2000 anos já foi escrito para nós e nós não damos nem bola para a gente pega esse livro aí, coloca lá no armário, lá, deixa lá, então põe em cima da estante e deixa aberto lá num salmo tal e pronto. Não temos nem a capacidade de lermos aquele salmo, né, no nosso dia a dia ou fazermos uma oração. A gente pode estar falando da Bíblia, certo? Que é um dos maiores ensinamentos que nós temos com relação a moral, ensinamento, doutrina, enriquecimento espiritual. E às vezes pegamos o livro, simplesmente deixamos em cima da nossa estante, ou então em cima da nossa cabeceira, ou do lado da nossa cabeceira, colocamos um salmo lá, deixamos lá, e nós nem lemos esse salmo. Não sabemos nem para que serve. Ou se lemos, não tentamos interpretá-lo, não tentando compreendê-lo e colocamos em prática. Por que nós agimos dessa forma? Se aceitamos Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, embora nada saibamos de sua natureza, aceitando-o, né? Aceitamos Deus, mas nós não entendemos a sua natureza, não sabemos de onde que ele veio, para onde que ele foi, para onde que ele está. Por que isso? Como eu disse, está em nossa essência, está no nosso ser, está impregnado em nós. Aceitando-o pela sua obra, temos de sentir dentro de nós a confiança nas suas leis físicas e morais. É nessa confiança em sua inteligência e amor que vamos desenvolvendo em nós as qualidades superiores espirituais. Segurança, resignação, tolerância, solidariedade, indulgência, simplicidade, paciência, que nos falta, esperança, que nos falta, caridade, que nos falta, fé, que nos falta em grande quantidade, amor, tão necessários à paz individual e entre os homens. E nesse desenvolvimento vamos deixando de ser filhos rebeldes para sermos transformados em filhos amorosos e agradecidos. Já não mais podemos dizer, Deus é injusto. Este mundo é um vale de lágrimas, porque fulano tem mais sorte do que eu. Se colocamos isso aí em prática, esse ensinamento, esse crescimento, essa realidade de que somos seres espirituais, somos filhos de Deus, somos criações divinas, nós vamos deixar isso aí tudo de lado. E vamos começar a colocar em prática a coerência dos nossos pensamentos e dos nossos atos. Obrigado, pessoal. Bom, Sérgio. Parabéns. Então, agora é chegado o momento de nós participarmos da nossa participação. Sermos coerentes com aquilo que nós nos propusemos, né? Com aquilo que nós viemos buscar, com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Quem somos, né? Onde estamos, para onde iremos, é o que é a pergunta que nos... Espera um pouquinho. Você quer fazer? Pergunta? Ele fala, que ele estava falando, né, no começo, de sermos coerentes, né? Então nós exigimos que os políticos sejam melhores, exigimos que todos sejam melhores,
Mas quantos de nós ouvimos a Hora do Brasil para saber o que está acontecendo e o que eles estão votando na Câmara? Quantos? Exato. Ninguém tem a capacidade de parar 1 hora no seu dia para ouvir o que foi feito na Câmara. E aí, sim, falar se eles estão falando coisa certa ou não. Mas nós queremos que eles mudem. Só que nós continuamos na atitude passiva. Isso é uma grande... Então, por que eu posso querer do outro e não busco de mim? Eu faço o caminho do trabalho agora às 7 horas da noite para poder ouvir a Hora do Brasil. Porque eu falei, nós não estamos ouvindo. Nós não sabemos o que eles fazem lá. Ninguém quer saber. A gente quer ouvir que matou o cara, a gente quer ouvir que não tem segurança, a gente quer ouvir que não tem saúde, mas ninguém para ouvir o que eles estão fazendo lá. E aí sim, fazer valer o seu voto e fazer valer a sua necessidade. Ninguém faz isso. Cadê a coerência do povo? Eu só vou dar só uma palavrinha só a respeito do assunto, porque o nosso tema em si ele não vai focado em um único exclusivo. Realmente nós temos essa situação, né? Se vocês prestarem atenção, realmente nós agimos dessa forma, né? Sim. Tá? Nós agimos dessa forma, né? Temos a tendência a criticar, mas a gente realmente não bota as mãos para funcionar, os nossos pensamentos para realmente agir em situações em que nós nos encontramos. Estamos vivenciando essa situação do nosso país. Por quê? Muitas vezes deixamos isso daí com que explodisse, né? Deixamos com que isso acontecesse. O nosso país ele tem uma tendência, né? Em primeiro lugar, a educação no país ela é péssima. Tá? Não temos o nosso estudo nas nossas carteiras, com os currículos escolares, um entendimento da política. Tá? Então já somos afastados desde criança a não gostar de política e gostar sim de futebol ou esporte. Isso é o primordial no nosso país. Tá? Você vê um moleque hoje de qualquer idade, você pergunta para ele sobre o time tal, ele te expõe tudo. Ele fala para você, eu respondo até coisa que eu não sei. Agora, se você for perguntar política, alguma coisa, ninguém sabe de nada. Só vai falar assim, política é corrupto. Tá? Então já está impregnado na mente do ser humano isso daí. Agora vem um político e fala que não, realmente não é isso. A mentalidade do político do brasileiro não é que todos os políticos são corruptos. A mentalidade praticamente de todos os brasileiros é que todos os políticos são corruptos. E a gente está vendo o que está acontecendo por aí afora. Certo? Por que essa situação chegou a esse ponto? Porque a gente precisa disso, pessoal. É educação. E está sempre batendo no mesmo teclado. Educação, 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 educação. Tá? Vê o exemplo da Coreia, que nós estamos sempre falando. Hein? O que era a Coreia e o que é hoje a Coreia. Investiu pesadamente em educação e hoje o que é a Coreia. Em relação ao crescimento mundial, ao que é economicamente mundial se dizendo ou falando. Tá? Então nós estamos vendo tudo isso daí. A televisão entra na nossa casa, bombardeia a nossa casa com todas essas situações. Tá? Então entram nossos amigos repórteres, aqueles sensacionalistas, e jogam tudo em cima. E as pessoas vão ficando cada vez mais neuróticas, englobando cada vez mais essas coisas e deixando passar. E a cultura do ser humano, a cultura brasileira é essa, cultura pequena, muito pouca cultura, e não sabe filtrar certas situações. Você vê que a maioria do pessoal é tudo gente simples, tudo pessoas que realmente não têm coerência nos seus pensamentos e depois saem por aí agindo de formas incoerentes. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Que esses pensamentos geram egrégoras, né? geram formas, pensamentos gigantescas e que torna cada vez o país mais doente. Torna todas as circunstâncias, ou então a circunferência em que nós estamos, a situação mais doente. Então essa forma de pensamento negativo que são geradas dentro de nós mesmos, com relação a político, com relação a ladrão, com relação a menor infrator, com relação a mendigo, com relação a não sei o que lá, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Ou um parente deficiente, ou aquilo, para que essa forma de pensamento ela não se torne uma egrégora, ela não se torne uma força gigante que ela possa influenciar e denegrir cada vez mais a nossa imagem. Tomar muito cuidado com isso. A gente precisa de educação. A gente precisa de educação. Exato. Sim. E tem um projeto, né? Que eles querem investir agora nas escolas a cadeira de política, né? Eles querem colocar nas escolas agora. Eu vi esses dias na televisão, que as pessoas já venham com esse conhecimento de política social, né? Exato. Mas a ciência política, ela não é ruim. Exato. É o ser humano que não é coerente, tá certo? Exato. É o que ele quis dizer ali. O que você faz
é muito alto, muito maior do que aquilo que você fala. Então, somos todos nós. Sim. Se tornou uma comédia, né? Se tornou uma ironia. Agora nós temos que modificar essa situação, fazer a diferença. O trabalho vai ser grande. Nós não cobrar, né? O trabalho Fazermos a nossa parte. O trabalho vai ser grande, vai ser grande. Mas a gente chega lá. Estamos fadados ao crescimento. Tudo bom, Sérgio? Tudo bem? Bem. Tudo isso que nós estamos comentando, estamos falando, devemos lembrar que o mestre falou há tempos atrás, prepare-se porque tempos difíceis virão. Sim. Justamente é um teste para nós, se nós aprendemos as suas lições ou não. Uhum. E se nós não aprendemos as suas lições, que foram passadas há 2000 anos atrás, nós temos que começar a colocar em prática essas lições para que nós possamos ter lá na frente um resultado, né? Um resultado melhor. Então, tudo que nós estamos passando hoje é fruto do que nós plantamos lá atrás. Né? A semeadura foi livre, a colheita é que está sendo indigesta. Então, nós temos a nossa parcela de responsabilidade em tudo que acontece, no mundo inteiro, tá? Na sociedade em si. Então, a coerência que nós temos que ter é essa. Nós cometemos alguns deslizes e nós estamos tendo a oportunidade de reparar esses deslizes. Agora é a hora. De modificar, mudarmos essa forma de ver as coisas, sermos mais otimistas em relação à vida, porque de pessimismo, tudo que tinha de pessimismo nós já passamos. Agora é hora de termos otimismo e trabalharmos para que isso seja mudado, essa situação mude-se de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila, né? De uma maneira coerente, que se respeite os direitos de todos, né? Possamos fazer isso aí. Exato. Esse é o momento, né? Nós até comentamos alguma coisa, acho que você não estava aqui, comentamos até alguma coisa parecida, né? Principalmente nesse ponto, né, com relação aos ensinamentos do nosso mestre, aos ensinamentos do livro espiritual maior que existe, que é a Bíblia, onde saiu tudo, né? Que não temos nem a capacidade, nem a frequência de lermos nenhum salmo, qualquer palavra que seja ali. Tá? Então, às vezes, por isso, muitos... por essa pouca fé, né, essa pequena fé que nós temos, que é menor do que o tamanho de um grão de uma mostarda. Né? Para quem sabe que tamanho que é o grão de uma mostarda, um grão de uma mostarda é uma cabeça de agulha, de alfinete, né? A sementinha dela. Então, a nossa fé é menor do que isso daí. O próprio Jesus já dizia, até para os apóstolos dele, fé menor do que um grão de mostarda. A nossa fé é essa daí. Tá? Às vezes sentimos vergonha do espiritual. Então, não podemos ter vergonha do espiritual. Temos que propagá-lo. Exatamente. É o que você leu de Paulo, né? Exato. Que eu não faço o bem que tem em mim, mas eu faço o mal. Exato. Mas isso porque eu quero ainda. Responsabilidade minha, livre. Nós somos, como é que ele fala? Tudo me é lícito, sim, mas nem tudo me convém. Exato. Então, nós temos que chegar a essa conclusão. E o desenvolvimento, a evolução, ela é individual e intransferível. Então, aqui nós convivemos com espíritos em diversos graus de evolução. Normal, faz parte, mas nós temos que fazer a diferença. Nós que já temos a condição de verificar, de ouvir, não ouvir, né? Não é só escutar, é ouvir, refletir, perceber o que está acontecendo. Nós temos o dever de fazer o melhor. Porque, como diz André Luiz, ele diz o seguinte, que se nós tivermos 2 semanas de conhecimento, nós não podemos nos dizer ignorantes, nós não podemos nos colocar como desconhecedores. Então, foi mais um tema, né, para nós verificarmos a nossa maturidade aqui em relação a diversas situações da vida, seja no lar, no trabalho, na rua, e é o que a gente tem que estar verificando, certo? A educação que nós já conseguimos ter, já perceber, e está na hora de nós. Passou da hora. Passou. Né? Por isso, esses alertas, para que nós possamos correr, não é correr atrás, mas fazer a coisa como deve ser feita. E condições todos nós temos. Como você comentou, para o lado material, é na hora do voto que nós temos que mostrar. Não ser incoerente. Mas aqui a gente não pode, né, a gente tem que focar. Exato. Certo? Beleza. Muito obrigada.
Então, pessoal, o tema de hoje foi um tema psicológico, né, pessoal? Um tema, assim, para a gente pensar e refletir muito. Tá? Eu agradeço a todos pela participação. Muito obrigado. Mais uma vez, nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui presentes, a oportunidade de nos ligarmos, de nos unirmos aos amigos queridos da espiritualidade maior, a oportunidade de mais esse dia de existência física, a saúde, tudo o que nós temos. E a melhor forma de nós agradecermos é doarmos. Doarmos aquilo que nós já temos de melhor no nosso coração. Nós vamos vibrar, então, pelo nosso planeta Terra. Como colocou o nosso amigo Sérgio, planeta de expiações e de provas. Sim, mas o nosso planeta é maravilhoso. Que nós possamos vibrar pelo nosso planeta, envolvendo-o num abraço fraterno, agindo coerentemente, sem maltratar, sem sujar, com equilíbrio, com harmonia. Vibremos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. E que essa luz seja forte para iluminar todos os governantes, para que eles possam conduzir os povos com fraternidade e responsabilidade. Vibremos por essa casa que nos acode e tantas outras casas de oração. Vibremos por todos os lares da terra, pelo nosso lar e por aqueles que lá estão. Que Jesus possa abençoar todos os aposentos, deixando muita luz que transborda por todas as portas e janelas e vai envolvendo todos os nossos vizinhos. Neste momento, Senhor, nós pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos a Deus a assistência espiritual de Jesus e seus emissários de luz, a oportunidade do aprendizado. E pedimos licença para encerrarmos esta parte da reunião. Que Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Neste momento, nós encerramos essa parte da reunião e pedimos que todos permaneçam em silêncio, porque lá na sala de passes vai continuar o trabalho. Aqueles que forem receber o passe podem estar formando uma fila ali próximo à porta. Primeiro o passe magnético, em seguida o passe espiritual. Muita paz a todos. Que assim seja.